Sobre o Gabigol, é exatamente isso que eu penso, Marília. Eu até entendo que a volta do Gabriel no Ninho do Urubu causasse aplausos dos funcionários mais humildes, todos, até da comissão técnica, ok, dos próprios jogadores, ok, legal, você voltou, que bom que você voltou. Agora, o Flamengo pegar uma cena em que um cara que foi suspenso por uma indisciplina dele, não é que ele não fez o exame antidoping, mas ele fez tudo para não fazer. Ele irritou de todas as maneiras possíveis os fiscais. Por isso, ele foi punido. Acho até que exageradamente, não era caso de 2 anos de punição. Para mim, era uma multa, resolvia sem maiores problemas. Mas, de qualquer maneira, a origem de toda a complicação é o próprio Gabriel, com o seu comportamento. E aí o cara volta e é recebido como um herói que chegou da Ilíada. É impressionante, né? É uma coisa que me parece um tanto quanto sem tom o Flamengo pegar isso e divulgar, porque causa exatamente essa história. O Flamengo, então, considera que o Gabriel foi um herói, que o Gabriel, na verdade, é um injustiçado porque ele não fez nada errado. Não, ele fez coisas erradas. Ele fez coisas erradas, eu concordo que ele não deveria ter sido suspenso por tanto tempo. Acho que ele vai ser absolvido, porque a maneira como foi dado esse efeito suspensivo, com unanimidade, né, 3-0, me leva a crer que eles vão reformar essa história e vão acabar cancelando a suspensão, mas isso não é motivo para você dizer, o nosso herói voltou. Até porque, antes da suspensão, o Gabriel não estava sendo herói. Ele não estava jogando bulhufas. O Gabriel, em 2024, ainda não estava jogando bulhufas, tal qual fez em 2023. Não jogou bulhufas numa temporada e no início da outra. Espero que agora, depois desse susto, depois dessa história toda, depois até dos aplausos, quem sabe ele se esforce, se empenhe, lute para voltar a ser o Gabigol, e não somente o Gabriel. Mili Lacombe, vou passar a bola para você e antes vou pedir para o Thiago já colocar essa imagem para quem não viu da chegada do Gabigol hoje a 1h pouco da tarde no Ninho do Urubu para o treino. O Flamengo joga amanhã pela Copa do Brasil contra o Amazonas no Maracanã e queria que você fizesse uma análise de algumas ginásticas corporais. Por favor, presta atenção. Ó, tem um abracinho, toquinho, não sei o quê. Agora, olha o abraço do professor Adenor. Professor Adenor, que tem uma questão com o Gabigol há algum tempo, Gabigol xingou, aí depois não sei o quê, aí não foi para a Copa, aí não preciso de você, aí chegou no... Olha lá. E agora, o Adenor, que só tem o Pedro, que tem sido poupado por questões de dores ou desgaste, recebe de volta um baita 9. Mal ou bem, um baita 9. Essa é uma questão que ele ainda em 200 dias de Flamengo não resolveu. Então, essas imagens, parece que ele está voltando de uma guerra, né? Ele está voltando, sei lá, de meses de afastamento, ele ficou muito doente e se recuperou e agora está voltando. E não é nada disso. Então, o que sugerem as imagens, e as imagens valem muita coisa, tá, gente? Porque assim, não é possível que o Flamengo ache razoável receber assim alguém que está desimplicado do erro que cometeu, então. Ele precisa se implicar no erro que ele cometeu. Ele cometeu um erro. Pode ser até que ele não seja punido. Mas houve um erro. Ele não foi fazer o exame na hora correta. Quando ele fez, ele foi mal criado. Gente, então, essa recepção me faz achar que ele não entendeu. E o Flamengo também, talvez não tenha entendido. É uma coisa muito estranha. O Renato citou a Ilíada, né? Tem também a Odisseia. Ulisses vai embora, né, para a guerra, volta muito tempo depois. E a Divina Comédia. Mas eu quero falar do Ulisses, é o seguinte, quando ele volta, ele não é reconhecido por ninguém. Só o cachorro reconhece ele. Só o cachorro reconhece ele. E aí, finalmente, a mulher reconhece ele. Sabe por quê? Por causa de uma cicatriz. Isso é muito simbólico, porque nós somos as nossas cicatrizes. Mas a gente só é a cicatriz se a gente vir o que a gente fez. Se a gente sentir a dor. Não me parece que o Gabigol tenha sentido nada. Essa receptividade é bizarra. Torço por ele, é craque, o Tite precisa, acho justo que volte, mas seria preciso que ele percorresse um pouquinho da jornada do herói.
Parece que ele está sendo recebido porque ele, sei lá, foi salvar o mundo e está voltando. Eu não entendi isso. A chance de dar errado, essa volta dele não é pequena. Essa imagem, né, Danilo, tem uma outra coisa, né? A gente está numa semana, a suspensão dele apaga um pouquinho essa história, mas estamos numa semana em que o presidente Landim disse que não tinha renovado o contrato ainda não, que se ele fosse o Gabigol, ele renovava, que o Gabigol precisa do Flamengo, que o Zico vai passar e que o próximo é o Gabigol, etc. Então, assim, é simbólico também que nessa imagem não esteja o presidente do Flamengo. Né? Ainda que eu acho que ele vai aplaudir também a volta do Gabigol, mas assim, não é na Gávea, a gente sabe, todo mundo sabe, ninguém está aqui colocando problemas onde não dá, só estou dizendo que é simbólico que nesse conjunto de aplausos a gente não tenha o principal nome do Flamengo, que é o presidente do clube. Vai ver que a desculpa que ele vai dar, o compromisso que ele tinha e tal, mas dada a pompa que foi colocada nesse vídeo aí, todo mundo estava ali fazendo um corredor, o vídeo é longo ainda, ele vai abraçando um por um, acho que tem desde o porteiro até o cozinheiro, passando pelo assessor de imprensa e tudo mais. Realmente não foi que a câmera pegou aqui e a gente vai ver o Gabigol voltando a treinar, que até eu acho que é um conteúdo razoável. O Gabigol volta a treinar, a Flá TV vai acompanhar e tal, ok. Agora, do jeito que foi feito, você claramente vê que foi algo armado e algo para todo mundo filmar, um corredor, assim, enfim. Até lembra o próprio vídeo que o Gabigol divulgou, acho que foi hoje de manhã, quando teve o vídeo quando avisaram que ele estava livre da suspensão, do efeito suspensivo, né, na verdade, ele divulgou o vídeo também, ele andando meio que num corredor, e que no final era o Maracanã, assim, lembrou até essa construção, foi meio estranho, mas para mim a discussão principal dessa história toda, dessa novela toda, é o que o Renato falou no comecinho. O Gabigol não estava jogando nada, e não estava jogando nada faz um bom tempo. É uma peça importante para estar no banco do Flamengo, para ser uma opção ao Pedro, especialmente porque o Tite reveza e a gente já viu o estilo de trabalho dele, ele vai fazer trocas? Mas o Gabigol tem que jogar muito mais do que ele tem jogado, não só nesse início de temporada, um pouquinho antes dele ser suspenso, mas lá atrás, no final do ano passado, ele não está jogando nada faz um belíssimo tempo. E a minha torcida, pelo bem do futebol, não minha torcida pelo Flamengo nem nada, mas a minha torcida pelo bem do futebol e pelo bem do Gabriel, é que ele tenha refletido nesse tempo que ele ficou afastado, que ele tenha feito uma coisa que ele não fez durante toda a carreira, que é a autocrítica, olhar no espelho e falar, eu errei, tenho que melhorar, já tenho 28 anos, ele já não é mais um molequinho, já não é mais um jovenzinho, ele tem que olhar e saber que ele errou e que ele tem que melhorar e que ele tem que saber lidar melhor com a parte baixa da carreira, com os nãos que ele recebe por aí, porque até agora ele só vai bem na hora que ele está na crista da onda, e um bom jogador, um ídolo, se comporta bem quando está mal também. Renan, eu queria que de novo, vou repetir, não tem ex-jogador no vídeo, porque o Gabigol chegou ao Ninho do Urubu por volta da 1h20 da tarde, e os jogadores estavam previstos para chegarem às 15 horas, então não é que ninguém estava lá em protesto, mas eles ficaram sabendo disso aí, né? Provavelmente estão felizes com a reintegração do Gabigol, um cara que é muito gostado no grupo, você percebe até por ex-jogadores do Flamengo como ele é gostado, mas curioso, né? É um pouco curioso mesmo esse vídeo. Queria que você me contasse, assim, que reação você tem assistindo. Não, eu concordo com a Mili, boa tarde a todos, boa noite a todos, primeiramente, eu concordo com a Mili, um vídeo bizarro, né? Como se meu filho aqui em casa fizesse alguma coisa de errado, brigasse na escola e eu recebesse ele aqui em casa aplaudindo pelo que ele fez, sabe? Porque isso tudo só aconteceu por uma indisciplina, uma irresponsabilidade dele. E irresponsabilidade dele com todos aqueles que estavam no... Porque todos aqueles que estavam lá no corredor, e tinha ali, provavelmente, como era muita gente, tinha cozinheiro, faxineiro, cortador de grama, dependem do Gabigol também. Dependem dele bem lá dentro do campo, porque o bicho reflete para esses caras que ganham muito pouco. Então, eu acho, assim, um vídeo simplesmente... bizarro, né? Como o Danilo falou, faz um videozinho dele voltando a treinar, né? A possibilidade dele de voltar a campo, mas ele já está há muito tempo fora dos treinos, né? O treino específico de futebol, né? Provavelmente estava treinando fora, né? Com até preparadores do Flamengo e tal, mas
treino específico de futebol ali, com os companheiros e tal. Então, ele vai levar um tempo para ritmo de jogo. Então, não adianta esperar, a curto prazo, esperar grandes coisas do Gabriel. É um grande jogador, é um ídolo do clube, né? Tem muito crédito no clube, com boa parte da torcida, mas eu achei assim, um vídeo completamente desnecessário, né? Completamente desnecessário esse vídeo que fizeram a respeito do Gabigol, e espero que esse tempo que ele passou fora, e para um jogador de futebol, ele não poder ir nem ao CT, não poder trabalhar com os companheiros, não poder ver ali diariamente seus companheiros, todos esses funcionários que ele fez questão de cumprimentar um por um, é doloroso, é muito difícil. Então espero que nesse tempo que ele ficou de fora, ele reflita a respeito de tudo, porque acima de tudo ele fez falta ao Flamengo, né? Não estava bem? Não estava, mas você ter o Tite olhar para trás e ver que tem um Gabriel ali para uma possível substituição é relevante. O adversário tá ali olhando, pô, tá o Gabigol ali no banco, pode vir mais problema para a gente ainda. Também mentalmente faz muita diferença. Então, que sirva de exemplo, que ele deu um passo atrás na sua carreira, um passo atrás que eu digo de botar o pé no chão, um pouco mais de humildade, de simplicidade, porque, querendo ou não, a atitude dele, né, de não querer fazer o exame no momento certo, da forma certa, é um pouco também de humildade, simplicidade ali, em fazer o que deve ser feito, porque outras pessoas estavam trabalhando ali, né, colhendo o exame antidoping. Então, que ele tenha refletido, porque como jogador, ele já provou para todo mundo que ele é especial, diferente, e eu conto com ele. Ô Marília, tem uma coisa que é pior, o pior disso tudo não foi nem divulgar. O pior disso tudo é que isso tudo foi armado pela comunicação do Flamengo. Ou você acha que o Gabigol ia entrar e, por acaso, estavam todos lá em fila, o cozinheiro, o massagista, o Tite? Claro que não. Isso aí foi pensado por alguém, bom, deixa para lá, alguém que tive uma ideia genial aqui. Vamos fazer uma guarda de honra para o Gabriel, todo mundo vai receber o Gabriel, ele vai cumprimentar todo mundo e a gente vai divulgar na internet. Meu filho, você que pensou isso, eu tenho uma triste verdade para te dizer, tu és uma besta quadrada. Mas você sabe que a Mili falou uma coisa, e eu acho que, assim, a divulgação, acho que estamos aqui no mesmo denominador comum, a divulgação é um desastre, mostra, né, que o Flamengo, como o Flamengo está lidando com o erro do Gabigol e do erro do Flamengo também, que eu vou lembrar que esse exame que foi burlado, uma tentativa de burlar, foi na véspera da final do estadual, não é numa terça-feira à tarde, não tinha ninguém, é no sábado antes da final do estadual, que o Flamengo tinha ganhado o primeiro jogo por 2-0. Tava no CT o Vitor Pereira, a sogra do Vitor Pereira, o Bruno Spindel, o Marcos Braz, tava todo mundo lá. E aí ele fez tudo isso e ninguém achou errado. Acho que por isso também o Flamengo faz uma meia-culpa. Mas a Miri falou uma coisa com a qual eu concordo. Isso tem no Gabriel um efeito turbo. Esse sim, um doping emocional. O Gabigol vive disso aqui, vive das pessoas repetirem isso aqui. Ele vive do calor do Maracanã, ele vive do carisma que ele tem com as pessoas, que isso é inegável. E ele ganha essa possibilidade há 2 meses de poder assinar um pré-contrato com qualquer outro time. Então, para ele, eu acho que tem um efeito assim, tá vendo? Todo mundo me ama, todo mundo me gosta, o Flamengo agora vai precisar de mim. Eu acho que isso para ele, nesse ponto, acho que o Flamengo acertou. Esse carinho, esse abraço que ele recebeu, talvez funcione muito mais que um treino tático do Tite. Falei baixo para o Renato falar sobre o treino tático do Tite. Mas queria perguntar para o Renato, o Tite ganha ou o Tite perde? Porque ganha. O Tite não tinha um gol para escalar. Eu acho que ele ganha, mas assim, ganha. Com a cabeça do Tite. Mas ganha, com a cabeça do Tite mesmo ganha, porque o Tite está numa sinuca de bico. O Tite, sem querer, revelou que o Pedro está com problemas no joelho. Que se ele for muito forçado, ele pode até ser obrigado a fazer uma cirurgia de ligamento cruzado. Isso são palavras do Tite, que escaparam durante a entrevista, quando ele tentava justificar poupar mais ou menos jogadores. Então, a chegada do Gabriel é um bálsamo para ele. Ele, amanhã ou depois, ele pode não morrer de amores para o Gabriel, mas uma coisa é você substituir o Pedro contra o Palmeiras pelo Gabriel, e outra é você substituir pelo feito ao Carlinhos, mas o Carlinhos é um jogador de 27 anos já.
Ele pode ser útil aqui ou ali, mas é que nem o Lelê no Fluminense. Jamais será um quadro importante. Então, mesmo não gostando do Gabriel, o Tite deve estar feliz, porque realmente é um quadro importante, é um reforço importante. Olha, não duvido nada que jogue contra o Amazonas, hein? Ouça o que eu estou dizendo. Apesar, Renan, de você comentar com toda a propriedade que ele está um tempo sem treinar, coisas do gênero, mas eu não duvido nada que ele jogue contra o Amazonas. Renato, diante da situação que você fala da lesão do Pedro, que assim, eu não sou médico ortopedista, mas o LCA, ligamento cruzado, não tem meio termo. Ou ele rompeu ou não rompeu. Não tem estiramento, enfim, estiramento até tem, mas assim, a questão de ele forçar, aviso. Ou ele rompe, eu já, infelizmente, sofri esse tipo de lesão, né, o rompimento do LCA, o ligamento cruzado anterior. Então, eu não entendi o que o Tite quis dizer, se ele forçar um pouco mais, ele vai ter que operar. Ligamento cruzado, não. Ou você rompe ou você não rompe. Não tem um meio termo. Ele deve estar sentindo dores no joelho, Renan. Isso, para mim, é muito claro. Ele deve estar sentindo dores no joelho e os caras estão com medo que essas dores no joelho evoluam, não é bem o termo, mas, enfim, acabem causando uma lesão de ligamento cruzado. Acho que a história é essa. Daí deve ser algum problema de menisco, alguma coisa assim, que ele forçando, aí sim, pode agravar e todo mundo, né, que está ali dentro do campo corre o risco de um rompimento de LCA, né? A gente tem uma questão, né? Eu brinquei com o Renato, provoquei que mesmo com a cabeça do Gabigol, a nossa enquete aqui, apesar de 36 dias sem treinar e apesar de ter feito uma temporada passada ruim e esse começo também ruim, ela tá bem empatadinha, né? 45% acha que o Gabigol tem que ser titular e para 55% não, ele não precisa ser titular. Mas tem uma questão, porque então até agora, né, Gabriel à parte, a gente está vivendo, como eu brinquei ontem com o Renato, na rua, na chuva, na fazenda, na altitude, na baixitude, no gramado sintético, no gramado natural, no calor, no frio, com a questão do Tite poupar jogadores. E é nessa altura do campeonato, apesar do empate ontem entre São Paulo e Palmeiras, a gente vai falar daqui a pouco, ter beneficiado os times, né? A classificação está achatadinha. O Flamengo se vê diante do Amazonas, depois ele tem o Red Bull Bragantino fora de casa, depois ele tem o Palestino fora de casa e depois ele tem o Corinthians. Essa sequência até o domingo da semana que vem. Estou falando sobre os próximos 10 dias. E o Tite saiu vaiado, né? Foi vaiado no final de semana. O Arrascaeta foi vaiado no final de semana. Então, o que ele faz? Ele poupa amanhã e joga 3 acelerando. Ele joga amanhã, decide a classificação e aí ele ganha uma data lá na frente, no dia 21 de maio, quando é a volta da Copa do Brasil. São 2 jogos, apesar de poder resolver a classificação, vai ter que jogar no dia 21. O que faz o Tite, Mili? Ele aceita o clamor popular e põe quem tiver para jogar e sabe-se logo o que vai acontecer? Ou não? Poupa amanhã, poupa domingo, e aí joga terça, sábado, aí joga terça, porque agora tem que ganhar do Palestino, e joga contra o Corinthians. Só para informar a Mili, o Pulgar e o Arrascaeta já estão de fora, porque estão contundidos. Nas 2 próximas rodadas, Pulgar e Arrascaeta não têm a menor chance de jogar. Então, eu acho que se eu sou ele, eu não poupo mais, né? Deu ruim, deu errado. Agora, eu acho que ele precisa de uma folga para trabalhar com tranquilidade. Ele já está tensionado, o ambiente já está tensionado para ele. A gente pode discutir se é certo, se é errado, se é absurdo, se não é absurdo. Mas a gente também tem que discutir o que é. Já está tensionado. Ele foi lá, fez esse planejamento dele muito questionado. Se tivesse dado certo, ele chegaria e teria dito, olha, gente, desculpa, mas deu certo, então, né? Eu tinha razão. Não deu certo. Não é só que o Flamengo não está conseguindo resultado, não está jogando bem. Não está jogando bem. Então, é um pouco mais grave. Eu não pouparia, não. Eu mandaria o que tem de melhor para campo. E aí faz o resultado, alargado, joga bem, e aí respira. E aí, Danilo, você acha isso também? Dá para Ontem eu lembrei uma coisa para o Renato, que vai para todo mundo, mas essa é uma torcida ansiosa e exigente. Mesmo no melhor momento do Flamengo, só vai ter volta olímpica, na melhor das hipóteses, no dia 10 de novembro, que é a final da Copa do Brasil. Ou 30 de novembro, a final do Campeonato da Libertadores, ou
8 de dezembro, a final do Brasileiro, uma rodada antes e tal. Não tem volta olímpica agora para fazer as pazes com a torcida. Então, o Flamengo, além de poupar ou não poupar, o Tite parece ter perdido assim, o que ele tinha ganho no estadual. Pelo menos a defesa não toma gol. O time é não sei o que lá. Não tem briga interna e tal. Mas parece que está esfarelando isso aí. E aí não tem jeito. Até o dia 2 tem jogo. Quarta, domingo, quarto, domingo, quarto, domingo. Eu vejo, eu já falei isso outras vezes aqui nesse programa e até brinco sempre com o Renato Maurício Prado. Esse programa é difícil. Esse programa é difícil porque você vem bem pouco, viu, Gabigol? Pode continuar. Eu vou ter que fazer o levantamento de todas as vezes que eu participei do Fim de Papo aqui. Vai, John Kennedy, continua aí. Vamos embora. Pede um relatório a Good Game. O John Textor te dá os números que você quiser. Exato. Vai, John Kennedy, vai. Comportamento anormal, Renato. Mas já falei pro Renato outras vezes, eu acho que essa questão do flamenguista, de querer ver show e a sombra do Jorge Jesus, eu já vi o Renato falando, todo flamenguista que se preste tem que ser viúva de Jorge Jesus. Eu acho que isso prejudica. E essa ansiedade do flamenguista tem muito em relação a isso. O que eu acho que pode diminuir essa ansiedade, como você bem disse? O título só lá no final do ano. O que vai diminuir? É ver o Flamengo jogando bem. Aí a gente vai entrar aqui na questão, para o Flamengo jogar bem, os atletas têm que estar no seu melhor da forma e tal. O Tite, mesmo poupando, inclusive poupou o Arrascaeta se machucou. Então, o Pedro poupou 2 vezes, o Pedro está aí, segundo o Tite, com possibilidade de se machucar. O Pulgar foi poupado, machucou. Então, quando a gente começa a ver esse tipo de detalhe, mesmo sendo dia 30 de abril, a gente tem que dar um pouquinho de razão para a preocupação da comissão técnica. O que eu discuto, e aí não para alongar nesse tema de poupar ou não, o que eu discuto foi lá atrás, com o Nova Iguaçu. Ganhou o primeiro jogo, esquece, o segundo era para poupar. Mas dali para frente, esses revezamentos, eu acho revezamentos naturais. Agora, o Tite vai ser sempre vítima dessa cobrança e dessa ansiedade do torcedor de ver um time produzindo algo espetacular. Qual que para mim é o X da questão? O Tite, poucas vezes, na carreira toda, ele comandou times espetaculares. Ele comandou times equilibrados. Times que se chegam, quando ele pega normalmente elencos bons, ele consegue chegar nas cabeças, como foi com o Corinthians, como ele fez um bom ciclo de Copa. Eu sei que o ciclo não serve para nada, ainda mais porque ele perdeu na Copa, mas ele fez ali essa preparação, foi bem. Então, quando o Flamengo contratou o Tite, quem contratou e a torcida que acompanha futebol além do Flamengo já devia saber. Opa, show não vamos ter. Só que a questão é, a torcida do Flamengo não muda essa ansiedade, essa cobrança, esse mood. Eu até vejo que tem um debate entre a cobrança do fora Tite e o está tudo bem, fomos campeões tomando só um gol, mas o Carioca também não serve de tanto parâmetro. Eu acho que precisa equilibrar um pouquinho. E o flamenguista precisa entender, não vai ter show, não adianta, esquece, não vai ter show, o Flamengo do Tite vai ser um jogo burocrático. Qual é a minha aposta? Que com a burocracia do Tite, o Flamengo vai chegar nas cabeças em todos os campeonatos no final do ano. Vocês já ouviram falar em zica reversa? Acabamos de ter um exemplo disso. Agora, olha aqui, deixa eu te dizer uma coisinha só, Mr. Danilo. A gente não quer sempre o Jorge Jesus. Claro que se pudesse, era ótimo. Mas um Dorivalzinho serve. Porque o Dorival ganhou uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Mas aí o Dorival não renovaram com ele, o Renato. Mas aí a culpa não é minha. A culpa não é minha. Okay. O que eu digo é o seguinte, esse papo de que só pensam na questão do Jorge Jesus, do futebol de Jorge Jesus. Não. O Flamengo foi campeão até com o Rogério Ceni, meu amigo. Então, a gente quer levantar a taça. Não, ficou porque também era uma porcaria. Perdeu o título e quem devolveu o título para ele foi o Cássio, de quem eu sou eternamente fã. Eternamente fã. O Cássio um dia ainda vai envergar o manto sagrado. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte... Ele já enverga. Ele enverga há 12 anos. É outro manto sagrado, um vermelho e preto. Mas olha aqui, eu quero fazer uma pergunta a Mili Lacombe. Olha, na bucha, não pode pensar. Troca Tite por Fernando Diniz? Não. Nossa. Não? Como assim? Não. Não. Gente, Tite no Corinthians não te deu tantas alegrias? Não, a gente está falando de um outro Tite. Esse Tite não é aquele do Corinthians.
Esse Dite foi mudando ao longo do caminho. Ele pode voltar com a Marília, vai ter um negócio, mas ele vai aparecer aqui na minha casa depois do programa. Não, eu sou mais Fernando Diniz. Eu fico com o Fernando Diniz. Se tiver eu ia trazer hoje um bolinho, porque hoje o Fernando Diniz completa 2 anos de Fluminense. Né? 2 anos de Fluminense. A minha solidariedade, o meu respeito ao torcedor que frequenta o Maracanã para ver meia de volante, mas e volante de zagueiro.